E aí, tropa, tranquilo? Hoje eu vou passar um pouquinho umas dicas sobre chips e algumas combinações de acordo com o tipo de besta que você utiliza. Lembrando, né? Os chips são um pouquinho mais complicados de conseguir. Você pode adotar o seguinte pensamento: os chips são os armamentos das bestas. Eles são iguais aos armamentos dos heróis. Então, levando isso em consideração, a gente vê o quão difícil é montar um armamento aí para um herói, deixar ele usável. É, Estamos no meio do evento do chip, né? A frenese de risco biológico. Anteriormente aí eu passei um pouquinho de umas dicas para a gente completar o mais rápido possível disso. Então esse é um evento muito bom para a gente conseguir chips. Essa parte de desenvolvimento aqui, ó, dessa pesquisa seletiva, ela dá muito chip e a gente consegue ir montando devagarzinho aí o a cor da sua, o tipo da sua escolha, né? Eu utilizo da seguinte maneira: eu sempre junto 30 desses essas pesquisas seletivas para mim conseguir abrir pelo menos essas duas caixinhas aqui. Então eu sempre consigo aí em torno de pelo menos 20 caixinhas, né, de fragmento lendário. Aí na roleta, a roleta ela sempre fornece pra gente pelo menos um desse aqui, 30. Então aí todo evento pelo menos 50 eu consigo. E como a gente completou bem cedinho isso daqui, então a parte de classificação nossa fica até que interessante. É que agora, no meio do evento, no final do evento a galera começa a gastar e tal. Mas a gente consegue pelo menos aí umas 10, 20. Tem vezes que a gente consegue 40 e eu já cheguei até a conseguir 60 caixinhas. Então, normalmente eu fico entre 40 e 30 caixinhas. Então todo evento eu tô conseguindo pelo menos fazer um chip lendário. É pouco, mas é o que temos. Bom, vamos ao que interessa então. Vamos mostrar um pouquinho das combinaçõezinhas básicas. Se você vier na aba de chips aqui na sua bolsa, você tem o filtro. Por aqui você consegue organizar melhor. Então vamos entender primeiro os nossos incomuns. É, Dentro dos incomuns, aliás, dentro de todos, né, você vai ter o elemento fogo, água, grama e o físico. E tem para os 6 espaços, que é braço esquerdo, braço direito, perna esquerda, perna direita, cérebro e coluna. Nos chips azuis, a gente não tem bônus. A gente não tem efeito de matriz. Eu já mostro já o que é efeito de matriz para vocês entenderem. E a gente apenas vai ter esses atributos básicos aqui. Ó. Vamos pegar aqui do tipo fogo. Então o tipo fogo ele vai dar crítico de besta, dano crítico, redução de contra-ataque, redução de grama, ataque de besta e defesa de besta. Lembrando que os meus azuis aqui eles estão todos 3 estrelas, né? Você consegue ir aumentando as estrelas dele aqui no gerenciar. Vou pegar um aqui que não está tão avançado. Ó. Vamos pegar esse aqui. Conforme eu vou conseguindo 60 fragmentos do tipo, eu consigo montar uma peça. A cada 60 fragmentos eu monto uma peça. No caso aqui eu tenho 2 kits azuis, quase que 3 estrelas, né? Não tem necessidade de você ter tanto assim. Se você tiver 10 kits aí para suas 5 duplas de besta já está mais do que suficiente. Falo 10 porque durante a invasão, durante a exploração, né, aquela invasão ali que reinicia toda semana, é importante você ter as 5 duplas, né? Não precisa ter as 5 duplas fortes, mas é importante você ter as 5 duplas para você conseguir avançar bastante. Ó, como vocês podem ver, eu consegui chegar na área 55. Foi com ajuda, né? Eu uso as 3 ajudas semanais, mas eu sou um T5, então eu consigo avançar bem para o meu nível. Por quê? Porque eu organizei bem a parte de chip bestas. Voltando aqui para os chips. Então, estava mostrando os incomuns, né? Os incomuns, eles não têm muito segredo.
são basicamente os basicão, o início dos chips. Não precisa se preocupar em guardar muito, eles sempre vão estar renovando, ó, tá vendo? Durante o evento eu acumulei tudo isso, inclusive eu preciso dar uma limpada neles. É importante você estar limpando eles, os que você não vai utilizar, para você fazer esse pozinho aqui, ó. Então todo evento eu dou uma geralzinha. Eu vou limpar esses aqui, porque esses aqui eu não vou utilizar, depois eu vou verificar esses aqui, se eu vou utilizar ou não. Então eu sempre desmonto para eu ter esse pozinho. Para quê? Para eu conseguir trocar aqui na minha lojinha da besta bioquímica. Então eu sempre compro esses daqui. Aqui você consegue comprar até 20 dessas fragmentos de ficha lendária. E esses daqui você escolhe. Esse daqui é aleatório, tá? Agora, os chips de elite. Esses aqui são um pouquinho mais complexos, mas não são tão complexos assim. É só prestar atenção, dar uma lidinha ali, que você vai compreender eles com facilidade. Vamos lá. No caso aqui, a minha besta prioritária é a besta do tipo físico, o touro, né? O touro de invasão. Então eu sempre tento focar os meus chips nele. No caso aqui, a minha escolha foi o do chip de crítico. Como eu descubro qual chip que é? É simples. Eu vou separar aqui novamente no filtro, né? Elite, físico. Aqui eu já consigo diferenciar. Os chips do tipo crítico, eles vão estar escritos. Tipo, dano crítico ou mais crítico. Aí você vai ter isso, isso do épico e do lendário. Do lendário das fichinhas douradas ali. Você vai ter os três iguais. Tanto é crítico, combo e contra-ataque. Essas são as três opções de atributo que você vai encontrar nas fichas. Quando eu falar ficha ou chip é a mesma coisa, tá? Não tem diferença, é só costume de falar ficha mesmo. Então, no meu caso aqui, eu foquei no tipo crítico. Como podem ver, elas estão... meu cérebro está 2 estrelas, todos são 2 estrelas aqui. Por que isso diferencia do 1 ou 2 estrelas? Vamos lá para a besta lá, que aí a gente vai poder entender melhor. Quando você deixa a sua besta, quando você consegue completar 4, os 2 braços, as 2 pernas, você ganha um bônus, chama matriz de carga. Essa matriz de carga, ela tem para 2 peças ou para 4 peças. Certo? Eu vou mudar o efeito do jogo aí para esse touro não ficar fazendo barulho. Então aqui. Então você vai ter o efeito matriz de carga, tanto de 2 peças quanto de 4 peças. O que é 2 peças? Se eu tiver só 2 pecinhas essa daqui, ele também vai me dar um bônus, que é o bônus de crítico no caso. Neste caso aqui é de crítico. Se eu tivesse, vou mostrar minha outra besta, né, o pangolim. No caso aqui, a minha besta pangolim, ela é do tipo, as fichas são do tipo contra-ataque. Então, eu consigo os bônus de contra-ataque. Então vamos ali pro touro novamente. Vou retirar aqui algumas para vocês poderem entender. Aliás, eu vou desequipar tudo. E vou equipando devagarzinho. Então, aqui, ó. Atributos. Olha, tá vendo? Sumiu tudo, ó. Ele não tem mais ficha, ele não tem nenhum bônus neste momento. Vou equipar aqui a besta, essa daqui. O braço direito e o braço esquerdo. Ó, como vocês podem ver, o crítico aqui, ele ficou azulzinho, ou seja, ele está ativo. Esse matriz de carga aqui, essas matrizes, elas são o bônus mais importante que vocês têm que se atentar. Se vocês não alinharem isso, às vezes vai ficar um pouco bagunçado. A sua besta vai ter muito poder, mas ela não vai dar dano. Ela vai ficar um pouco estranha. Você vai apanhar bastante, vai bater pouco. Então é importante vocês se atentarem a isso. No caso aqui, ó, ela ativou, então, o de 2 peças, né?
Só que esse 4 peças, duas e 4 peças, só é válido aqui, nos dois braços e nas duas pernas. Vamos equipar, ó. Vamos equipar tudo. E eu vou desequipar o cérebro e a coluna. O cérebro e a coluna, eles vão dar o dano do bônus específico. Aqui vai dar a porcentagem, esse crítico mais aqui, ele é uma porcentagem. Esse é um assunto para um outro vídeo, porque é um pouquinho mais complexo, porque envolve conta, e ela é uma conta que envolve algumas porcentagens crescentes e decrescentes. Vou ativar essa tela piscando aqui, que já começou a ficar estranho já. Então, voltando aqui para o touro. Então, vocês podem ver, ó, ele ativou a matriz de quatro peças. No caso aqui, eu tenho um bônus, o efeito bônus que está ativo, matriz de duas estrelas, ó, tá vendo? Ele está marcando aqui, ó, matriz de duas estrelas. 4 peças, matriz de duas estrelas. Ele está marcando aqui, ele fica com essa setinha aqui do lado. Então, qual que é a diferença de uma para outra? De 0 até 3 estrelas. É a probabilidade, são as chances. O dano em si é o mesmo, né? Ele tem... desculpa, a probabilidade é a mesma, só que aí vai aumentando o dano, no caso. E na última estrela, ela fornece alguns efeitos a mais. No cérebro, ele é parecido, né? Só que aí a parte de... Vamos só acompanhar. Ele fornece o dano crítico. Aqui ele vai fornecer o bônus, né, a probabilidade, e o cérebro vai fornecer o dano crítico. Vamos ver o que a matriz dele, quando você completa, que é só essas duas peças, o cérebro e a coluna. Ah, tá aí uma dica. Ó. Se você tiver um pouco atrasado, tiver um pouco perdido, não sabe qual investir, o cérebro e a coluna, eles são mais rápidos de visualizar. Né? Você vai obter o bônus de 1, 2, 3 estrelas muito mais rápido, porque é só duas peças. Então você consegue terminar mais rápido essas fichas. Eu prefiro crescer tudo, eu prefiro deixar tudo alinhado. No caso, todas elas estão 2 estrelas. As únicas que não estão, que estão 2 estrelas e meia, é o meu cérebro, e eu acho que a minha coluna deve estar. Não, ainda não está. Mas eu vou upando eles, né? Progredindo eles em conjunto, uniforme. De forma uniforme. Então, quando você completa a matriz, ela vai te dando bônus. Só isso. Ela só te dá o bônus de dano. Ela não te dá aquele bônus igual a de 4 peças, né? Tá vendo? Quando uma habilidade ativa, causa um acerto crítico, tem 60% de chance de conceder dano crítico de líder mais 24 por 3 segundos. Este efeito pode ser acionado no mesmo usuário apenas uma vez em 1 segundo. Então, quando você completa as 4 peças, ele vai ativar este bônus aqui. Você vai ter a possibilidade de ativar esse bônus. O de 2 peças, que é o cérebro e a coluna, ele só te dá mais porcentagem de dano. O 3 estrelas, ele te dá porcentagem de dano e um pouquinho a mais de probabilidade de acertar e te dano. Legal? Eu vou explicar no caso esse aqui é o de crítico, agora eu vou mostrar para vocês o de contra-ataque. Apesar de eu ter mostrado, eu vou passar novamente ali. A minha besta não está aqui para me retirar. No caso, a diferença entre o crítico e o contra-ataque é o bônus, é o tipo do bônus. É o bônus de crítico e contra-ataque mesmo. Não tem nem segredo. Porque a maneira como esse bônus, quando você ativa as 4 partes, é fornecida, é a mesma. Tanto quando você ajusta os 2 braços e as 2 pernas, quanto o cérebro e a coluna. Legal? Esses são da épica. Agora vamos para a lendária. A lendária não é tão diferente da épica. A única diferença, né, é que o bônus é um pouco maior, né? O dano ali em si é um pouco maior. Ó, vocês podem ver, ó, que ela tá 1 estrela. Ela fornece 115
mais 115 de combo. Ó, eu vou pegar uma de combo aqui igual, ó, tá uma estrela também, tá vendo? 50. Então, ó, a diferença é um pouco grande. Se você, desculpa, é que essa tá 2 estrelas, mas ó, se fornecesse o combo, a matriz de 4 estrelas, desculpa, de 4 partes, também seria a mesma coisa. Então, uma estrela é 70, 2 é 90 e 3 é 90 mais 3, mas isso é da épica. Quando você entra na lendária, o bônus é bem maior. Lógico, é muito mais complicado você conseguir as lendárias, mas com um pouquinho de dedicação e esforço aí vocês conseguem montar um kit aí de 1 até 2 estrelas. Eu tô desde o começo, quando lançou o evento, eu tô ali fazendo os eventos assiduamente e eu consegui montar dessa maneira aqui. Eu não invisto tanto, então não sou um jogador que pode ser levado de exemplo tanto para quem joga no free to play quanto para quem investe. Sou um jogador ali que coloca um pouquinho de dinheiro. Eu geralmente compro aquele pacote de 2.000 gold lá. E é isso. Às vezes eu compro, quando sai alguma promoção, compro alguma outra situação, mas não passa muito disso não. Então seria para o jogador mediano, um jogador básico de investimento. As fichas lendárias, elas são iguais às épicas, não tem muita complexidade no montar os kits. O que você tem que se atentar é, eu tenho as 4 partes? Se eu tiver as 4 partes, ótimo. Se eu não tiver, deixa apenas 2. No caso aqui, vamos supor que eu tenha só 2. É melhor você ter 2 partes, né, do que 3. Mas você fala, mas por quê? Porque se eu tiver só 2 partes, eu consigo, por exemplo, equipar o do meu a roxa, que aí eu vou ganhar um pouco de bônus. Quer ver? Eu vou ganhar o bônus vai ser maior, né? Vamos ver se a internet deixar. O jogo tá um pouco. Tá caindo aqui. O jogo tomou desconnect. Vou pausar um pouquinho, vou aguardar ele retornar. Não demorou tanto, voltou. Vamos ver se não cai de novo. Né? A tarde toda tá assim. Então, voltando aqui. Porra, caiu de novo. Não, foi equipado. Então, ó, eu coloquei as 2 peças aqui. Então ele vai me fornecer 2 vezes o bônus. Ó, ele vai me fornecer tanto de combo, 115 das 2 peças douradas, como de combo, o crítico das 2 peças roxas. Viu? Tá vendo? Então em questão de bônus, em questão de efeitos, né? É melhor você ter as peças, as cores delas, né? Até que mescladas, ou os tipos mesclados, do que 3 ou uma delas. É sempre trabalhar no par, no parzinho, né? Bom, vamos voltar tudo como estava aqui, ó. Desequipar tudo, equipar rápido. Quando você faz esse desequipar tudo, se você tem alguma dúvida de qual ficha é melhor ou qual ficha é pior, as atualizações do jogo de um tempo para cá melhoraram um pouco essa percepção do que é melhor e o que é pior. Então, se você desequipar tudo as fichas daquele tipo de besta, né, deixar todas as fichas lá sem tudo livre e ir na sua besta mais forte e der um equipar rápido, o jogo por si vai escolher quais são as melhores combinações. Se você ainda tiver com dúvida, você consegue fazer isso e não fica tão perdido. Aí, conforme você vai olhando ali, se é benéfico ou não para aquela besta, você vai fazendo as alterações. Essa parte de benéfico ou não para cada besta, por que eu digo isso? Lógico, você pode fazer a combinação que você quiser. O jogo ele fornece isso para você. Ele fornece tanto o contra-ataque, como o crítico, como o combo. Você pode colocar em qualquer tipo de besta. Mas o ideal, né? Não o ideal, mas assim, para você obter o melhor desempenho, você tem que observar essa partezinha aqui, ó. O touro dourado, ele é de invasão, crítico e combo. Então, se você girar em torno de crítico e combo as suas fichas, você vai obter um bom desempenho dela, né? No caso aqui, eu escolhi o meu touro dourado
que é a principal, o líder, né? Eu deixei ele como combo. E meu suporte, que é o touro roxo, deixei de crítico. Ah, eu preciso deixar os dois touros um de líder e outro de suporte? Não, de maneira alguma. Você pode colocar outras peças. No começo eu utilizava meu touro roxo com o meu rinoceronte dourado e eu obtinha ótimos desempenhos dele em ralis, no caso em ralis, né? Até em campo, né? Porque o rinoceronte ele é muito bom em campo, né? Então eu tirava um pouquinho do proveito do campo do rinoceronte quando eu estava em campo e quando eu estava em rally eu tirava proveito do meu touro. Mas um conselho que eu dou para vocês quando vocês forem montar suas bestas. Se você for fazer um rally, se você é ralizeiro, invista nos touros. Se você é guarnição, invista nos pangolins, nos tatuzinhos aqui. Por que eu falo isso? Escolhe um dos dois, ou o que tiver a sua sorte, né? O que o jogo foi trazendo para você. Porque se você colocar bestas de campo para fazer rally, elas não vão desempenhar um bom papel. É só você vir aqui nas habilidades e observar. Quando você clica aqui e você começa a ler as habilidades deles, você percebe que muitas delas são com base na quantidade de tropa. Muitas delas não, algumas delas são baseadas na quantidade de tropa. Ó. Quando em uma invasão ou guarnecido, aumenta o seu próprio ataque e defesa com base no número de tropas do esquadrão e no atributo das tropas, até um máximo de 300%. Ou seja, você tem que levar em consideração o tipo de tropa que está indo para poder... não precisa levar em consideração, mas você pode muito bem uma travada aqui no meu computador. Você pode observar que se você mandar bestas de campo para fazer rally, você vai apanhar mais do que bater. Como você descobre isso? No caso aqui, como minha besta está muito evoluída, a vida dela vai ser bem discrepante mesmo. Mas quando você vai reabastecendo rally ou guarnição, a vida deles vai voltando. Isso serve para as bestas do tipo campo também. Só que as bestas do tipo rally e guarnição, elas têm algumas habilidades que favorecem ela. E muito. Eu já testei algumas vezes, vocês podem testar aí. Testem em consciência coletiva ou no inseto, para vocês terem uma noção. Quando vocês mudam a besta, o quão de dano aumenta ou o quão de dano diminui. Bom, aí depois disso, a gente vai ter os chips que eu falo que são os chips soberbos, né? Os lendários raros, aí como você preferir chamar. Deixa eu colocar aqui os lendários, que são esses daqui, ó, que é o fragmento AC. Aí você vai ter, no caso aqui, como eu sempre pego só de físico, eu só vou ter elas. Mas elas são muito melhores que as lendárias comuns. Elas dão muito mais... elas dão um bônus maior, né? É só observar aqui, ó. Quer ver? Vamos... Matriz Eco. Ó, de 0 estrelas, ó, ela vai dar 7%. Se você pegar aqui na matriz, você vai ver que muda um pouquinho algumas coisas. Por quê? Porque ele funciona com as 6 peças. Não importa se é o cérebro, se é a coluna, se é os braços. Enfim, se você tiver 2, 4 ou 6... Esse daqui tem até 6 peças, que é onde você vai ganhar muito mais bônus. Então, essas daqui elas conseguem fornecer mais bônus, né, do que aquelas lá. Na verdade, eu acho que é uma junção, né? Só que o bônus é um pouco maior. Espero que vocês tenham entendido. O vídeo ficou longo. Se tiver dúvida, vocês sabem onde me encontrar.